E a gente foca um pouquinho mais aqui na questão do petróleo, do Estreito de Hormuz, trazendo mais declarações desse fim de semana de Donald Trump. Ele que chegou nesse domingo, também naquela entrevista no avião para a imprensa, falando em gestos de boa vontade do Irã, depois da liberação da passagem de 20 navios petroleiros pelo Estreito de Hormuz. Como a gente sabe, as forças do Irã estão impedindo a passagem de embarcações por essa rota, que é fundamental para o transporte de petróleo e de mercadorias no mundo, destabilizando a economia mundial. Trump disse a jornalistas que o Irã permitiria a passagem dos 20 navios a partir dessa segunda-feira, como, segundo ele, um sinal de respeito aos Estados Unidos. Ele declarou que essa decisão de Teherã é um sinal de que as negociações para encerrar o conflito estavam em andamento. Ele não disse para onde os 20 navios petroleiros estavam indo ou a quem pertencem, mas na semana passada a gente lembra que o Irã também já tinha permitido cerca de 10 navios que transitassem pelo estreito. Trump disse que os Estados Unidos e o Irã têm se reunido direta e indiretamente, que os navios, os novos líderes iranianos têm sido muito razoáveis, nas palavras dele. Ele disse que houve uma mudança de regime no Irã depois dos Estados Unidos terem eliminado as autoridades do país. Falou um pouquinho sobre toda essa situação, que a gente pegou um trechinho aqui da entrevista para mostrar para vocês. Gave us as a tribute, I don't know, I can't define it exactly, but they gave us, I think out of a sign of respect, 20 boats of oil, big boats of oil, going through the Hormuz Strait. And that's taking place starting tomorrow morning. E dia agitado pelos Estados Unidos, viu? Porque ainda ontem, em uma entrevista ao Financial Times, o Trump disse que quer tomar o petróleo do Irã, que essa seria a preferência dele, que ele poderia tomar o centro de exportação da ilha de Karg, que a gente acompanha, que fica no Golfo Pérsico, que é por onde a maior parte do petróleo do Irã é exportada. Mais um capítulo em meio à guerra que a gente vem acompanhando, vem fazendo o preço do petróleo disparar mais de 50% nesse mês. A gente tem aqui um recorte já desse impacto, hoje divulgado agora, que o preço do petróleo Brent chegou a bater $115 por barril na manhã de hoje na Ásia, perto ali do nível mais alto desde o início do conflito. O preço da principal referência de petróleo dos Estados Unidos também a gente vê ali do lado, subiu mais de 3%, também superando mais uma vez os $100. A gente vai trazer em detalhes aqui o que está subindo no momento, mas no pico chegou a subir mais de 3% o barril WTI, que é a referência dos Estados Unidos para a entrega. Também. Poucos minutos depois da abertura dos mercados asiáticos, o aumento da cotação impacta, é claro, nos preços do Brasil aqui também, principalmente do diesel. A gente traduz um pouco de como os efeitos da guerra chegam para a gente. A gente sabe que nessa sexta o preço médio do litro do diesel nos postos de combustíveis chegou a subir 2,62% em uma semana, é vendido no momento por R$ 7,45, de acordo com dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP. A gente traz esses reflexos para entender como vem por aqui a situação toda do fechamento do Estreito de Hormuz, mas também a gente traz para vocês um pouco das propostas do governo no momento para abaixar esse preço para o consumidor. O governo federal está esperando conseguir ainda nessa segunda-feira a adesão dos estados à proposta de subvenção do diesel importado do valor de R$ 1,20, com a divisão meio a meio. Nessa proposta que eles estão colocando, o governo federal entraria com 60 centavos e os estados com mais 60 centavos pelo período de 2 meses com essa ajuda. O governo já teria conseguido apoio dos estados aliados, especialmente no Nordeste, mas ainda não tem o aval da maioria dos governadores para avançar com essa discussão. Esse impacto é estimado de cerca de 3 bilhões de reais, que seriam então divididos meio a meio entre o governo federal e os estados, ou seja, 1,5 bilhão para cada ao longo desses 60 dias. A gente lembra que o governo federal já zerou o PIS e COFINS sobre o diesel, com a estimativa de queda de 32 centavos no preço do litro. Com isso, o subsídio então do governo federal pode chegar a 92 centavos por litro na importação do combustível. O vice-presidente, ministro Geraldo Alckmin, chegou a falar ao longo do fim de semana sobre esse assunto. Disse que o governo não vai obrigar ninguém, mas
que espera um bom entendimento com os estados e disse também que, em princípio, as medidas vão ter essa validade de 60 dias que eu te contei por aqui, mas ele adiantou que, se for necessário, o governo pode prorrogar o subsídio ao diesel. A gente vai te atualizando por aqui, a gente já mostrou um pouquinho também sobre o mercado futuro do petróleo, os preços aqui no momento, mas eu te atualizo sobre esse e também os índices da Bolsa agora no nosso intervalo. Vamos começar o intervalo, então, vendo aqui o mercado futuro do petróleo. A gente já adiantava um pouco com vocês como que foi o fechamento lá na Ásia, mas trazemos aqui os dados agora, mais uma vez, rapidamente, para abrir o nosso giro já na tela. A gente tinha visto, então, que bateu $115, muito por causa desse movimento também do fechamento da Bolsa na Ásia. Temos aqui, então, com os índices de Tóquio e Hong Kong operando em queda, então, de 2,9% e 0,8% nas duas, e a de Xangai com uma leve alta, um leve índice positivo aqui de 0,24%. A gente segue para olhar também um pouco do mercado europeu. No momento, Paris e Frankfurt em quedas leves de 0,01% e 0,28%. Nessa segunda-feira, Londres e Madrid com leve alta, então leve valorização de 0,49% e 0,08%. A gente segue para ver também Estados Unidos como que fechou, no caso, né, na sexta-feira agora, S&P 500 com queda de 1,6%, Dow Jones com 1,7% aqui de desvalorização e Nasdaq também na casa dos 2% de desvalorização. Chegando para o nosso índice aqui no Brasil, aqui no momento a gente tem o Ibovespa em queda de 0,64%, operando a 181 mil pontos, aqui 181.557 pontos, e o dólar caindo também aqui, operando em queda de 0,28%, cotado no momento a R$ 5,24.